like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you. Deixa só entrar mais um pouquinho de gente, pessoal, que a gente já começa. Enquanto isso, uma musiquinha de fundo aí. Está chegando o povo aos poucos. O nosso amigo Matheus já está na área. Então deixa eu dar uma reduzida aqui para a gente começar, né? Como a gente marcou 8h15. Então vamos lá. Deixa eu chamar o amigo. Antes, deixa eu falar um pouquinho com vocês, né? Já tem mais gente, então boa noite, pessoal. Estamos aqui para a gente fazer, né, a live sobre futebol e aí sobre lesões musculares principalmente. E aí vamos chamar nosso amigo Matheus. O Matheus, ele é físio do Retrô, né, de futebol, e aí vai vir aqui com a gente para trocar uma ideia sobre as lesões, né, principais e principalmente a lesão muscular. Deixa eu chamar o amigo aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Ver se ele aparece. Tô não, mas tô doente não. E aí, beleza? Boa noite. Boa noite, estamos? Matheus. Tudo bem, cara? Tudo certo, cara. Você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, né? Dentro do possível que a gente pode, né? Estamos Sim. seguindo aí. E aí, como é que tá Boa por noite, aí? pessoal. Tudo bem também, cara. Tudo certo. Na medida do possível, em casa. É verdade, estamos aí. É justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Futebol, as lesões, e aí tu falar um pouquinho do contexto, né? De como tá a situação do Retrô e tudo mais. Agradeço demais tu poder estar participando aqui com a gente, né? Quando tu aceitou o convite aí, foi excelente. E aí, gostaria que tu se apresentasse um pouquinho, né? Aos que não me conhecem, sou Eduardo Pimentel, fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta do esporte. Hoje em dia, meu foco maior é o CrossFit, mas a gente tá fazendo essas lives aí, aproveitando temas diversos, e aí a gente chamou o amigo do futebol, né, o Matheus, para estar falando aí sobre o Retrô, sobre o futebol, sobre as lesões. É um cara bem da área, né, que trabalha forte aí e vai trazer bastante informação pra gente. Se apresenta aí, meu amigo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Acioli, sou fisioterapeuta do Retrô Futebol Clube Brasil, né? Quero agradecer ao Eduardo pelo convite, fiquei feliz, grande honra estar aqui, levando um pouquinho de conhecimento e conversa legal aí com o pessoal. Um amigo teu tá dizendo aí que deixou de ver calcinha preta para te prestigiar. Um abraço, irmão. Já começa com resenha já, né? A galera só quer resenha, começa com trairagem. E aí, fala um pouquinho para nós como foi tua trajetória até chegar no futebol do Retrô, na fisioterapia, como foi teu passo a passo aí na fisio. E aí, fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Eu me formei no final do ano passado, pela Unibra, porém eu já vinha fazendo estágios no Retrô há um ano, ou seja, desde todo 2019 eu já estava envolvido com o projeto no Retrô, nas categorias de base, ao lado do fisioterapeuta Renato Alves, grande amigo, Renato. Estava lá com ele no Retrô, na época de estágio, com o Ayrton, os outros profissionais. Sim. E depois que eu me formei, surgiu o convite do Retrô para participar da temporada 2020, como fisioterapeuta do elenco profissional. Já tinha atuado com o elenco profissional também na Série A2 do campeonato, onde o Retrô conseguiu a ascensão para a Série A1 desse ano. Sim. E começamos lá. Também já participei de outros eventos, mas numa trajetória menor, como fisioterapia do trabalho, o grande Otávio Reis, meu amigo. Sim, sim. Participei de alguns eventos de CrossFit também, um pouquinho da área de basquete, um pouquinho de cada coisa aí na área do esporte. A gente que legal, velho.
E aí fala um pouquinho para nós então da estrutura lá, como é que é em relação ao trabalho da fisioterapia, como é que funciona a questão da parte da base do profissional. Como o Retro é um clube muito novo, ou seja, a estrutura é tudo muito nova, não é verdade? Então, quando a gente chegou lá no início, estava tudo começando ainda, estava engateando. Sim, sim. A gente, aos poucos, montando todo o setor, né? Montando a sala de treinamento sensório motor, montando a outra sala que fica mais a parte da terapia manual, mais as outras coisas. A gente também tem uma estrutura excelente lá, com uma academia, com muitos recursos que a gente pode usar. A Tanto com estrutura os é show, atletas né? profissionais, sim, demais, quanto o pessoal que trabalha com a base. E a questão da estrutura não deixa nada a desejar, assim, com os outros clubes que a gente conhece um pouquinho, Com certeza. realmente está muito bom. Inclusive, foi falado até no jornal hoje, né? Falando que a maioria dos outros clubes estão tendo ou vai ter demissão, tipo assim, liberar os atletas se não tiver o Pernambucano ainda continuar. E até citou que o Retrô vai permanecer com o grupo, que tentou segurar todo mundo, vai só subir um pessoal do Sub-20. Eles comentaram um pouquinho hoje na televisão falando disso, inclusive. Né? Até porque é um time que saiu um pouquinho da linha dos outros, né, em relação a essa pandemia aí. Sim, sim. O pessoal estava começando a retomar esse trabalho, né? Pensando aí como vai fazer no meio desse caos que estamos vivendo hoje, sem ter previsão de nada, né? Sem saber quando é que volta, se volta, como é que vai ser. Até agora vocês não têm nada de informação, como é que tá? Não, mano. Por enquanto não. É realmente aguardar, porque assim, a CBF estipulou um prazo do dia 17, mas como uma recomendação, né? Então cada federação, creio eu, que vai tratar do seu caso específico lá, como E está em cada aí, em estado. relação... Sim, entendi. Então acho que a gente deve esperar um pouquinho aí o posicionamento. Eu queria perguntar assim, em relação ao trabalho, então, como é que fica o trabalho para vocês? Assim, os atletas estão sendo orientados a fazer alguma atividade home office, né, em casa, ou como é que funciona o processo aí agora, já que está todo mundo parado? Então, alguns atletas que estavam no DM com alguma coisa assim, digamos, mais leve, digamos assim, ao grosso modo. Algum problema, algum incômodo mais leve. A gente fez algumas recomendações, fizemos alguns vídeos, passamos algum texto para eles ler, tipo uma cartilha mesmo, para ficar bem fácil também, para os atletas fazerem em casa, com alguém próximo para dar algum suporte a eles. Outra parte de atleta que não viajou, que está em quarentena no clube, ficou com um fisioterapeuta, Renato. Renato também está de quarentena lá com os atletas, lá no CT. Sim. Tem alguns atletas que estão então lá os atletas estão lá no CT, entendo. Estão hospedados alguns, lá. Alguns. Muito poucos. Sim. Temos uns 3 ou 4 no máximo. Os outros não, os outros estão liberados. Entendi. E aí seguem nas suas casas fazendo o trabalho, né? Exato, assim, passaram uma cartilha maior o pessoal da preparação física, né, para todo o elenco, o pessoal se manter ativo, e quem tinha alguma restrição, quem estava com algum empecilho, a gente também deu uma orientada no pessoal. Aí já para a gente chegar no tema de lesões musculares, assim, fala um pouquinho como é a questão do trabalho que deve acontecer provavelmente preventivo com os atletas, ou todo o processo desde a pré-temporada até chegar na reabilitação ou se ocorrer as lesões, para a gente entrar no assunto lesões musculares. A gente sabe que no futebol são as lesões que mais acontecem, né? Muito frequentes. Isso, exato. Não tem como a gente faz o trabalho de diminuir os fatores de risco, não é verdade? Porque a gente sabe que não tem como a gente prevenir totalmente essas lesões. Cedo ou tarde, infelizmente, vão acontecer. No Retrô, a gente trabalha com bastante parceria com preparação física, nessa parte da prevenção. A gente tem um trabalho alinhado com eles, faz uma avaliação no começo da temporada em vários atletas, para pegar a questão da individualidade de cada um. Sim. Então a gente trabalha um pouco a parte do grupo, a parte do coletivo, lá todo mundo, e alguns atletas que precisam de uma intervenção ou outra, a gente pega esse atleta em específico, faz mais algumas avaliações, mais alguns testes com ele, para poder atuar com ele de forma mais específica, né? Mais rápida. Sim. Pergunta aqui para você, do Gabriel. Vocês utilizam lá alguma coisa do tipo FIFA 11, FMS? Tem algum protocolo pré-estabelecido de prevenção? Grande Gabriel, um abraço. Já chegou com pergunta aí. Gabriel, grande amigo. Então, lá no Retrô a gente não trabalha com nenhum protocolo específico. A gente usa o FMS,
A gente usa algumas coisas do FIFA 11 mais também, porém, como eu te disse, de forma um pouco isolada. A gente fez lá as avaliações, viu que 5 atletas de 30 têm um maior risco, ali tem algum déficit específico. A gente Entendi. puxa lá, faz algumas avaliações específicas, O grupo como hoje em dia é em FMS, quantos outras atletas? coisas. Isso, Hoje... exatamente. Não, digo, hoje em dia o grupo tem quantos atletas? Quantos Hoje o atletas retrô, hoje no grupo? se eu não me engano, estamos com 32 atletas. Ah, ok. Se não me engano, são 32. Certo. Aí a gente avalia a parte do grupo como um todo, busca aquela área ali que está um pouco mais afetada para avaliar melhor e aí fazer esse preventivo. Entendi. Tem mais gente entrando, viu? Tá começando a encher aqui. Paraíba Tem gente do aí, próprio Trairagem retrô entrando, já exatamente. começou. Entendi. Então não segue nenhum protocolo específico, né? Mas é visto que é bem importante essa questão preventiva. É difícil, mas é extremamente importante, né? E, por exemplo, como a gente estava falando das lesões musculares, se mostra, né, nos estudos que é muito comum lesão de isquiotibiais, né? Geralmente por conta da aceleração, por conta de todo o processo do futebol, né? Mudança de direção. E aí, como é que vocês fazem para tentar prevenir ou algum tipo de intervenção se realmente acontece a lesão muscular? Então, para essa lesão, a gente também coleta um pouco do histórico do atleta, né? Porque um dos principais fatores de risco para lesão muscular é se o atleta já teve uma lesão ali antes, ou seja, se o atleta já teve uma lesão nos isquiotibiais, a chance dele ter outra lesão é mais alta do que quem nunca teve. Então, isso também já é um fator que é um alerta para a gente já ficar de olho aí. A gente trabalha com muito exercício excêntrico lá, também para fazer essa parte preventiva. Sim. Ou na reabilitação. Tem vários níveis, por exemplo, o nórdico, que é o padrão ouro aí de força excêntrica. É verdade, padrão ouro mesmo. A gente pega vários, vamos dizer assim, vários níveis do nórdico. Começa primeiro movimentando o tronco, naquele atleta que tem algum incômodo ali, que já tem a lesão. O atleta que não tem, consegue desenvolver o exercício ok, a gente vai lá no nórdico, vai fazendo. Tem estudos que trazem um programa bem legal. E um exemplo é ele periodiza, né, o nórdico, para a gente também não sobrecarregar o atleta. Sim. Então, exemplo, 3 primeiras semanas, o atleta realiza 2 vezes na semana, uma série de 6 exercícios nórdicos, 6 repetições. Ou, na outra semana, ele aumenta mais uma repetição, ou aumenta mais uma série. E assim, ele vai progredindo até o atleta ter um ganho de força legal. Os estudos apontam muito positivo o nórdico, né? Tem estudos desse ano mesmo, 2020, que mostram. Um estudo que eu estava vendo esses dias, né, para me preparando para a gente trocar essa ideia e conversar, estava falando exatamente do nórdico comparado com o FIFA 11. E aí eles apresentavam o nórdico como a melhor evidência, né, o padrão ouro, como tu falou, em relação à prevenção, né, e o trabalho em cima dos isquiotibiais. Exatamente. Até porque dentro do FIFA 11 tem o próprio nórdico também, então é bem... Sim, com certeza. Aí eles comparavam, né? Comparava o nórdico isoladamente, o FIFA 11 sozinho, tipo, tinha várias formas lá. Mas é bem legal isso. E aí, caso algum atleta se lesione nesse sentido, como é que vocês planejam assim, ou como é que funciona a intervenção lá? Então, é importante a gente diferenciar qual foi essa lesão que teve lá nos isquiotibiais. Se é realmente um estiramento, né? Uma distensão, que é o que ocorre mais, ou se é uma contratura muscular. Isso, ou também se é uma contratura, para a gente, pelo menos de começo ali, de forma aguda, a gente não terminar, digamos assim, piorando a lesão, né, agravando um pouco. Daí, a gente vai ver o grau com o exame de imagem, né? O padrão ouro é a ressonância, a gente solicita a ressonância magnética que o atleta faz, e daí a gente vai avaliar, através do laudo que vai vir, a gente vê as imagens, vê o laudo, vê a clínica do paciente, que também é importante, sintomas do paciente, clínica soberana, igual dizem. Sim, com certeza. Portanto, e a gente daí começa o tratamento. De fase aguda, a gente começa assim, no primeiro dia, o atleta lesionou de tarde no treino. À noite, faz o protocolo Price, vai lá, né? Que antes era o Price, agora a gente está evoluindo para o Policy. Tem a carga otimizada lá. E a gente, cara, trabalha bastante lá com o exercício. Lá no primeiro dia de reabilitação, o atleta vai para exercício. Perfeito. Exercício leve, mobilizações leves, ativação muscular, mas tem que ser exercício, cara. Se a gente... Não dá para ficar parado só fazendo um eletro, um termo. Tem que se a ter gente exercício pensa que também. Nosso corpo é ativo e do atleta mais ainda, né, nem se compara, o movimento tem que fazer parte da conduta, né?
Isso. Não existe cura sem movimento, não dá. Perfeito, perfeito. Muito legal isso aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta, deixa eu ver. Está entrando bastante gente, É. de maneira geral. Deixa eu ver aqui. Mas aí, por exemplo, nesse ano você chegou a ter muita lesão de estiramento, lesão muscular. Como é que foi do ano passado para esse ano? Sim, a gente notou um pouco da mudança no perfil das lesões do ano passado para esse. No ano passado a gente teve algumas lesões discotibiais, acho que era a predominância, tivemos umas 3 ou 4. Assim, não lesões graves de afastamento de um mês e pouco. Eram incômodos e com 2 semaninhas o cara já estava bem. Segundo a classificação britânica, lá a gente podia classificar num grau 0A, Entendi. um pouco. Né? Esse ano a gente já teve acho que umas 2 de adutor, no começo 2 ou 3 lesões de adutor. Então meio que mudou um pouquinho o perfil dos atletas, né? Mudou o elenco inteiro. Então meio que chegou gente nova, foi? Chegou atleta nova. Isso, do ano passado para esse ano mudou praticamente todo o elenco. Ficaram poucos jogadores, uns 3 ou 4. Então mudou realmente muito o perfil, então tem como a gente ter essa comparação. De falar, ano passado a gente teve mais essa lesão, esse ano mais essa, né? E são outros jogadores. Muda o grupo todo, né? Começa um trabalho do zero e aí todo um processo, né? Até vocês chegarem de novo no ponto que vinha, né, da temporada passada, né? Do ano passado. Exatamente. É verdade. Muda bastante. Aí é complicado, né? Eu ia até fazer uma pergunta relacionada a isso. A comissão técnica em relação à físio, houve alguma mudança? E a outra pergunta que eu ia te fazer é assim, quando muda mudou o preparador físico, mudou o treinador, como é que fica a relação entre físio, comissão, se isso interfere alguma coisa no trabalho de vocês, como é que é a liberdade que vocês têm lá no clube? Fala um pouquinho disso. Então, no futebol profissional, quando a gente trata futebol ou qualquer outro esporte também, a comunicação é muito importante, né, cara? A comunicação entre os setores, a cada dia que passa, se torna cada vez mais fundamental para o trabalho fluir. Lá da gente da físio, o pessoal da preparação, da fisiologia, própria comissão. Então, a gente busca sempre ter tudo muito claro, ter tudo muito explicado. Um exemplo, atleta tal chegou lá com tal incômodo. Já tinha relatado alguma coisa antes para vocês? Já tinha alguma coisa? Não tinha, beleza. Afasta o atleta, assim. A gente tem total autonomia para tratar com o atleta chegar na gente também, bem aberto, conversa bastante lá. E a gente sempre tem o que melhorar, né? Questão de comunicação, isso é normal, são pessoas diferentes, perfis diferentes, mas eu acho que a gente está evoluindo bem na questão da comunicação, principalmente. Assim, da última comissão para essa, mudou só o treinador e o pessoal lá do técnico mesmo, mas preparador continuou, mesmo pessoal. A gente já tem um conhecimento, então já sabe como funciona, né? Já mais avançado. Facilita o processo, né? Bastante. Em relação ao treinador, o Romulo é um cara super tranquilo também em relação a gente conversa bastante sobre os atletas, vê possibilidades. Quando algum atleta está com algum risco mais elevado, assim, é um jogo muito importante, o cara é fundamental, a gente sempre conversa bastante também, e aí, vai liberar, vamos assumir o risco, não vamos, quanto vale a pena, não vale? A gente sempre conversa bastante, tá bem tranquilo. Aí a equipe de fisioterapia lá chega a ser quantos fisioterapeutas no trabalho lá? Com o elenco profissional, hoje estamos em 3 fisioterapeutas. Sou eu, o Renato e o André Teraço. Conheço os dois, conheço. Em 3. Só tem fera, né? São figuras. Somos nós 3. O pessoal da base tem a Natália, tem o Ayrton e também tem a parte dos estagiários que vem da Unibra e faz um trabalho com o precepto do Ayrton. É um trabalho bem legal, velho. Sim, outra pergunta que pode acabar surgindo aí também, eu já te jogo, é o seguinte, esses atletas lá do Retrô seguem tratamento com vocês, só com vocês, mas, por exemplo, às vezes ele já veio de outro lugar, não sei se tem atletas lá que são de fora do estado, por exemplo, e aí se tratava com o Cicrano, Beltrano, e se for necessário, ele faz um tratamento fora. Como funciona isso para vocês, assim? Existe algum atleta de vocês que faz algum tratamento extra fora? Como que vocês veem isso lá? Se tem algum estresse relacionado a isso? Sim, a gente tem bastante atleta de fora até, e mais de fora do que daqui de Pernambuco. Sim. Assim, aconteceu acho que uma vez de um atleta pedir alguma orientação assim, mas a gente falou, você quer, é um direito seu, pode ir lá ou pode
ver com o seu físio, contanto que a gente saiba. Então, ó, tu vai para físio fulano, pronto, vai lá, ó, aqui é meu contato, do Renato, do André, pede para ele falar com um da gente, para a gente só alinhar alguma coisa, se tiver que alinhar, e todo mundo ficar ciente do trabalho que está sendo feito, né? Para nem a gente atrapalhar o dele, nem ele o da Perfeito. gente, e a gente coordenar. Enquanto tiver a ética profissional, dos dois lados, eu acho que não tem problema nenhum. Não, com certeza, né? Tem que ter comunicação, né? É o mínimo, Sim, né? é O importante, mínimo que se espera, né? É com verdade. certeza. Aí, pô, para o campeonato, para tudo é complicado, né? Vem de todo um planejamento do outro ano para cá, né? Isso, Tipo, quando exatamente. foi que o Retrô subiu para a Série A do Pernambucano? Foi do ano passado para cá? Foi do ano passado, foi o primeiro ano de time profissional do Retrô, jogou a Série Sim. A2 do Pernambucano, subimos com o vice-campeonato, e esse ano é o primeiro ano do time E na Série aí A. chega na Série A, toda uma preparação, expectativa, né? Entre os três ali, lá em cima, de repente para o campeonato. Quebra todo um planejamento, todo um processo, né? Vocês vêm construindo Exatamente. desde o início. Como é que fica aí agora os planos para frente? Como eu te disse, é uma incógnita muito grande. A gente, como você falou, tem todo um planejamento, que não é de agora, não é do começo do ano, vem de antes. E realmente, a gente estava bem no campeonato, terceiro colocado, brigando lá em cima, por classificações nas outras competições também, né? Que tem Série D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste aí pra gente tentar a vaga e para o campeonato. Mas assim, o elenco tá com a cabeça boa, comissão técnica também, tá todo mundo tranquilo e estamos no aguardo. O campeonato deve voltar, creio que volte, não sei quando, mas creio que volte o campeonato. Então, só É, palpite, tá? Não é é, informação, é só palpite. o ruim é Creio que o essa campeonato incerteza, né, volte. velho? O ruim é Exato, essa sem certeza. incerteza, né? Meio que vai pegar todo mundo de surpresa, né? Quando voltar, porque ninguém vai estar esperando. Mas a gente vai dar o nosso melhor sempre. Aí lá vem nosso amigo Gabriel. Eu tenho uma dúvida complicada. O que é Boa. lesão para o departamento físico do Retrô? É só o fato de ter dor ou de apresentar alguma disfunção ou edema? Como é que vocês consideram aí que o atleta está lesionado? A gente considera que o atleta está lesionado se o atleta perder treino ou perder jogo. Seja treino no campo ou treino em academia. Vai para academia, o atleta, estou com dor aqui, não consigo fazer, ou tá incomodando quando eu faço. A gente vai lá, pega o atleta, faz uma avaliação minuciosa, tanto na área que o atleta está relatando dor, quanto como geral, né? O movimento é funcional, então a gente não pode só focar ali no ponto de Sim, dor. sim. Então, se o atleta perdeu a atividade, não fez o treino ou não foi para o jogo, a gente considera uma lesão. Se o atleta chega lá com um incômodo e dá para a gente conciliar, digamos assim, a fisioterapia com alguma outra atividade, a gente vai lá no controle de carga, que é importante, questão da carga crônica, a gente Bem pega lá importante, né? as últimas 4 semanas, faz a carga crônica ali, trabalha um pouco abaixo do que ele vinha apresentando, também como um parâmetro de segurança, e é isso. Aí ele perguntou Então, também se tem que ter algum exame de imagem ou vocês, pronto, como tu já falou bem, mas perguntou também se tem que ter algum exame de imagem. Então, se o atleta se queixar de uma dor e acontecer, eu estava na academia e fui fazer movimento lá e estou sentindo o posterior. A gente vai fazer a avaliação e vai ver se é preciso, a partir dos movimentos funcionais, a partir da atividade do atleta, a gente vai ver se é preciso solicitar o exame ou não. Porque se em toda dor de atleta Sim. também a gente não avaliar e já for pedindo o exame, para o exame ser a avaliação não dá, né? A gente tem que E avaliar a gente bem. tem que lembrar bem aquela questão, né? Atleta, ele não visa saúde, ele está sempre na sobrecarga e muitas vezes Exatamente. vai competir com dor também, né? Dependendo da Isso, dor, como você muito falou atleta bem aí. fala que não tem como, né? Ser um atleta e não tem dor, não ter dor, sempre difícil. Sem dúvida, né? Faz parte do processo. E a gente tira um pouquinho aquela coisa de ficar focado no sintoma e sim olhar mais o funcional e o global. Eu acho que é o caminho, né? Sim, A sim. gente ter A gente essa preza visão muito por mais isso. macro, né? E Exato. pensar em como trabalhar os exercícios, como tu falou bem no início, né? Movimento o tempo todo, para que ele Sim, conduza o esporte e a atividade da melhor maneira. Uma pergunta que isso. surgiu aqui, em relação às posições, tem alguma posição no campo que acaba lesionando mais, tendo lesão muscular? Se mais defesa, ataque, meio? Não, assim, lá com o elenco atual, não. O elenco atual acho que não tem nenhuma prevalência, não.
Mas assim, por exemplo, lesão posterior, como você falou no começo, se dá mais na corrida, no sprint, né, na arrancada. Sim. Geralmente o jogador mais veloz são os mais afetados, ou seja, o atacante de lado, o lateral. Mas esse ano não teve essa prevalência lá no retrô, não. Mas ainda não. Que bom que não, né? Que bom. Que fique assim, né? Permaneça. É verdade. Entendi. E... deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que não. Entrou o Hugo Henrique. Abraço, meu amigo. Entrou bastante gente conhecida, né? Me mandaram uma pergunta aqui, o Anderson. O Anderson perguntou, após um estiramento muscular, o que fazer de imediato? Né? Perfeito. Bom, de imediato... Chega mais. Sim, importante. De imediato, a gente vai afastar o atleta do atleta. Às vezes tem atleta que tem estiramento e mesmo com dor quer voltar, se for um treino, uma coisa assim, a gente tira o atleta para preservar, né, a estrutura. Como eu disse, vai avaliar, cara. A avaliação é a base de tudo. A gente avalia sempre, assim, até quando o atleta, sei lá, o atleta teve uma lesão grau 2, posterior, sabe que o atleta vai ficar um tempo parado, mas a gente tenta dar uma avaliada no atleta a cada 5 dias, 7 dias, por quê? Para a gente ver essa progressão, até na questão de carga também, para a gente não meter carga no atleta, sobrecarregar, ou não botar carga de menos, quando a gente poderia dar um passo a mais, né? Porque além da gente querer recuperar logo o atleta quer jogar, né? Tem aquela pressão do atleta, a pressão de um clube profissional, que é normal durante o campeonato, e a gente tem que botar o atleta para jogar. Então, teve uma lesão, a gente afasta o atleta, faz o protocolo lá que a gente falou, que era o Price, hoje a gente usa o Policy, isso, e vai avaliar o atleta. Se for uma lesão assim, muito aguda, uma coisa lá, o cara tá com muita dor, a gente entra em contato com o médico para ver se faz uso de anti-inflamatório associado com a fisioterapia, como é, se ele indica, se ele não indica. Se ele indicar, a gente faz associado os 2 tratamentos e vai seguindo aí. E aí, tu falou na pressão, né? Futebol nem tem pressão, né? De comissão, diretoria, você nem trabalha com isso, imagina. Nadinha, e aí, tem outra pergunta aqui, ó. Com a pandemia, os jogadores ficarão destreinados. Haverá mais lesões? Será que haverá para estar parados? Vocês já pensam em estratégia de prevenção e quais? Boa pergunta, interessante. Bom, a ideia é que não fiquem tão descondicionados. Como eu disse, a parte da preparação física, encaminhou uma cartilha, encaminhou exercício para os atletas ficarem bem, ficarem em boa forma de praticar a atividade quando a gente voltar. E sim, é uma coisa que a gente estava discutindo, se os atletas iam voltar um pouco descondicionados ou não. Se voltar, eu creio que seja normal, porque não estão no mesmo pique que estavam antes. O ritmo não é o mesmo. Isso, o ritmo não é o mesmo. A gente estava tendo jogo praticamente quarta e domingo, e agora baixou de vez, né? Parou tudo. Sim. Eu acho que há sim uma chance maior de os atletas se lesionarem, no futebol como um todo, digo quando voltar, né? Todos os esportes. E a gente está sim planejando algumas coisas para avaliar melhor esses atletas. E, como eu disse, tudo é da avaliação. A gente tem que ver como o atleta chegou lá. Vai ter que fazer todo o processo. Como o atleta vai vir pra gente, vai ter que ter meio que uma pré-temporada de novo. A gente tem que ver como o atleta vai chegar pra gente poder traçar a estratégia que ele precisa, né? Se o atleta chegar bem, chegar numa fase ok, a gente não vai fazer coisa com quem, por exemplo, igual a quem não precisa, igual a quem chegou, por exemplo, chegou alguém mal. Individualizar o processo. Vai ter que ser feita uma triagem novamente, né? Saber a individualidade de cada um, a capacidade de cada um novamente. Né? E aí, quando a gente fala de capacidade, carga, é sempre muito tênue essa linha, né? Complicado lidar com isso, é muito complexo, né? Exatamente. Por isso que a clínica também do paciente, escutar o paciente influencia bastante, né, Edu? Conta muito. O paciente relata pra gente, diz, tô fazendo aqui, mas quando eu faço, eu sinto que vai puxar lá, eu tô parando. Para ali, pega o atleta, vai fazer algum trabalho específico com ele. Bom, já que tu puxou aí clínica, tem uma pergunta interessante para a gente conversar. Jogar no meio é parte da ciência, né? PBE, prática baseada em evidência. Como é que vocês veem aí no retrô a questão de aliar a ciência com a parte clínica, com o que o atleta fala? Como é que vocês lidam com isso aí? E a gente tem, né, Renato, tem André, tudo professor também, né? Sim, todos pesquisadores, grandes pesquisadores. Então, no retrô a gente trabalha com a ciência, com a evidência, sempre. A gente, um exemplo, tem lá uma técnica, pronto, saiu agora, começo do campeonato pernambucano, saiu um estudo muito bom do pessoal lá do Aspeta sobre lesão em adutor.
Sim. Foi na época que chegou dois jogadores com queixa de adutor. A gente já pegou e falou, peraí, vamos ler o artigo, vamos ver o que tem novo, vamos ver o que dá pra gente adotar. A gente viu, boa, gostou de algumas coisas do artigo, pegou, colocou em prática com outros artigos que a gente já vinha utilizando. Ou seja, a gente sempre está buscando a prática. Lógico que tem coisa que a ciência fala, um exemplo, que não é benéfico e o atleta pede. Polêmica muito grande, é a kinésio, Sempre, né? é a Game Red, é uma botinha lá pneumática. Assim, Exato. se não vai atrapalhar o avanço do atleta. Mas Não é uma aquela coisa que vai grande ser coisa, né? prejudicial, pô, faz, eu Por faço. que não O atleta fazer? chega lá pedindo um kinésio. Pô, cara, bota um kinésio aqui que se eu não botar o kinésio, minha coxa dói. Não, bota o kinésio, cara, é pro É jogo, bota o aquela kinésio. grande coisa, né? Respeitar a crença dele, né? Respeitar o Exato. desejo dele, o querer, tem que fazer parte da PBE, né? Isso. É importante, né? Um dos pilares é. Embora que você podendo mostrar para ele que tem outras coisas mais interessantes, né? A gente pode fazer. Não, isso. É assim, é como se fosse um plus, né? Tipo, eu faço o meu tratamento, lá o planejamento que a gente fez pro atleta, faz tudinho, chegou no final, o cara, tem que ter o kinésio, senão não jogo. Tem que ter o kinésio, senão não jogo. Um É exemplo, uma né? Tô dando um exemplo, cultura, tem né? números. Sim, sim. Isso, tô dando em números. Tem aí o cara, se não botar eu não jogo. Pô, vou colocar, o cara vai pro jogo. Deixa ele, né? Não Não mexe vai muito. atrapalhar, pô. É verdade, sem problema, né? A gente tem que ter esse discernimento, né? Essa flexibilidade para poder não prejudicar nada. E se for algo que prejudica o tratamento, aí a gente para um pouquinho, conversa com o atleta, vai explicar para ele, ó, não dá por causa disso, Sim, daquilo. E com esse elenco atual, a gente não tem problema com isso, não. Quando a gente fala uma coisa, o pessoal tá bem compreensível. Aceita bem, né? Isso. E outra pergunta. Geralmente os atletas lesionam o LCA sozinho. A LCA também é outra lesão que aparece muito, né? E a volta do atleta de alto nível está sendo com 8 meses? Pergunta lá. Tempo de retorno do LCA. E se lá os atletas... Aí pode até explanar sobre o LCA geral aí. Teve alguém que teve lesão do LCA? Como é que foi? Sim, lá teve, logo no início dos treinos, não tinha nem começado o campeonato ainda, comecinho de pré-temporada, teve um lateral que sofreu uma lesão ligamentar, e a gente fez o pré-operatório, ele operou e tá lá voltando com a gente. Sim, foi sozinho, e a maioria das lesões de LCA, né, no movimento de rotação lá, geralmente é sozinho, nem sempre, mas geralmente é sozinho, sim. A maioria é sozinho, e a volta, cara, essa questão do retorno ao esporte é um pouco complicado, assim, que eu digo de a gente dar um prazo, por exemplo, ó, você vai voltar com 6, você vai voltar com 9. É complicado porque vai de cada atleta, do organismo do atleta, da resposta fisiológica, né, que ele vai dar pra gente. Mas a média, hoje em dia a ciência fala isso, de 8 a 9 meses, a média, né. Mas tem atleta que volta antes, tem atleta que você vai lá fazendo o processo e o atleta com 6 ou 7 tá pronto pro jogo. A gente vai inserindo cargas gradualmente, ver como o atleta vai responder. Sim. Tem atleta que volta com 7 meses hoje, 6, até já viu 6. Tem atleta que não, que volta com 8, com 9. A média está sendo essa, né? 8, 9. É aquela grande questão, né? Respeitar a individualidade do atleta, né? Cada um vai ter um tempo aí. E também não queimar etapas, né? Se a gente quer queimar etapas, acaba prejudicando todo um trabalho, né? Toda uma construção. Com certeza, não dá para sair atropelando. Exatamente, perfeito. Vamos ver se tem mais. Tem mais alguma outra aí para tu? Chegou a pergunta? E me perguntaram das classificações das lesões musculares. Se a gente classifica usando a classificação do Consenso de Munique ou a classificação britânica. Como eu disse, a gente vai muito do tempo do afastamento do atleta, o atleta perdeu a atividade, a gente já anota lá como lesão. E classificação, assim, a gente prefere adotar a classificação britânica. Eu, pessoalmente, eu acho mais fácil de eu trabalhar com a britânica do que com a de Munique. A Munique, às vezes, tem meio que um impassezinho ali em alguma parte. Sim. Consenso de Munique, né? Então, a gente trabalha bastante com a britânica, né? Ela gradua de graus que vai de 0 a 4, baseado na ressonância magnética, né? No exame de imagem, quando a gente tem o exame. E pronto, e cada grau desse tem, vamos dizer, subdivisões. Se foi um grau 0A, é um grau que não tem alteração na imagem, é um grau que é bem baixo, por exemplo, o atleta só tem dor quando faz alguma atividade muito vigorosa, classifica lá como 0A.
já uma ruptura total, classifica como 4B, né? Lesão muscular, uma ruptura lá na ressonância a gente vê a descontinuidade das fibras. A gente usa mais a classificação britânica. Maravilha. Deixa eu ver. Mais gente entrando. Tá sempre tendo gente entrando e algumas perguntas. Mas deixa eu te mandar uma. Já que tu falou, né, que é recém-formado, já teve a oportunidade na Unibra, né, no caso no Retrô e tudo mais. Pensando na questão de formação do fisioterapeuta esportivo, como é que tu vê, assim, o que é que o fisioterapeuta esportivo, e principalmente que trabalha com futebol, precisa em termos de preparação? O que é que ele seria interessante ele fazer de capacitações, cursos? O que seria uma dica que você daria aí para os colegas que pensam um dia ou não em trabalhar com futebol ou com fisioesportiva de maneira geral? Como que você vê que deveria ser a preparação dele para chegar nesse momento? Excelente. Cara, é aquele negócio, tá buscando conhecimento sempre, né? A gente hoje, ainda bem, tem acesso a muita coisa, bastante coisa, a artigo científico, a livro, a curso. Nessa época da quarentena agora, poxa, tá tendo muito curso de graça, tá tendo umas lives com o pessoal aí que tá... A própria Sonaf, né, promovendo muita coisa, né? Sim, Vocês a própria estão Sonaf participando de um encontro, né, Isso. só da parte de futebol, né? Sim, ontem a gente teve uma reunião da Sunaf que foi muito legal, falou de lesão muscular, falou de outras coisas também da área de futebol, muito bom. Cara, tá sempre se capacitando, buscando cursos, curso de avaliação é muito importante, avaliação funcional, que a gente vê que a gente tem que entender o corpo do atleta, tem que achar a disfunção, tem que ver o que o atleta está precisando. Né? A parte de terapia manual, assim, eu particularmente uso bastante, eu gosto muito. Parte de exercício funcional também, tem muita gente que pensa que exercício não está com a gente, pelo contrário, tratamento da gente com bastante exercício, tem que usar muito. Então, acho que essa parte aí de avaliação, de exercício funcional, a gente tem que ter um entendimento legal para poder prescrever com segurança para o nosso paciente ali durante a reabilitação, para poder avaliar o atleta bem. Se a gente consegue aliar terapia manual, cinesioterapia, controle de carga, prevenção, tudo no contexto, acho que seria o ideal, né, o que a gente quer. O caminho é esse, né? Nós. Em lesões musculares, vocês acham de estar alongando nos primeiros momentos da lesão? Não, os primeiros momentos da lesão, assim, após a lesão imediato, não. A lesão imediata, não. Eu prefiro adotar um pouquinho mais de segurança, né, pra gente ver como alongamento atleta... sempre é um tema polêmico, né? Sim, alongamento sempre é. Mas assim, pronto, o cara lesionou hoje, amanhã ele vem pra físio pra mim, eu não começo com alongamento, que a gente vai lá puxando, matando o cara, mas eu já começo a trabalhar a flexibilidade dele, uma ativação, um alongamento ali ativo, ele foi lá, voltou, fez ali devagar, pode ser um começo, assim, não um alongando para a gente ter aquele desgaste das fibras musculares, porque aí eu não acho muito legal. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E você, Edu, o que acha dos alongamentos? Rapaz, eu também penso, como tu falou aí, a questão mais dinâmica, evitar esses alongamentos estáticos, principalmente assim, pensando em musculatura de explosão, né, como a dos isquiotibiais, se você está afastando demais, né, na hora que ele vai precisar do sprint, da velocidade, talvez não vai ter aquela potência, e além da questão que eu posso, ou não, né, dependendo do alongamento, causar ou alguma lesão, ou favorecer alguma coisa aí. Então a gente tem que ter uma linha muito tênue nisso. Você vai para os estudos, por exemplo, de alongamento, não tem um consenso assim, se presta, se não presta, usar ou não. Então às vezes a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então talvez pensar no FIFA 11, o nórdico, outras questões, acho que seria mais interessante aí nessa musculatura. A própria terapia manual, com as liberações e tudo mais, do que necessariamente chegar e sair alongando todo mundo. Perfeito. Ó, Cleverson mandando para você aí sucesso. Ó, tá? Várias Cleverson, pessoas também abraço, amigo. mandando para nós aí. É legal isso, né? Acho que é isso, velho. Bom senso, verificar, assim. A gente falou aí de alongamento, mas qualquer conduta, né, que a física vai ter, a gente tem que estar muito atento se isso vai fazer bem para o atleta ou não, né? Aquela questão que se fala muito de ciência, assim, minimizar os efeitos adversos. Será que esse alongamento vai trazer algum benefício? E a outra pergunta, será que talvez, se ele não trouxer benefício, ele vai trazer algo ruim? A gente tem que pesar isso na balança para escolher a conduta adequada. Né? Isso, tem que ver todo um contexto, né? Não é só pegar aquela ali e meter o atleta para sair fazendo exercício à torta e à direita também.
também não vai ter for. atleta que, pronto, eu tava vendo outros colegas de futebol, né, que hoje tá cheio de lives e tudo mais, falando que tinha um atleta que chegava com a cultura de querer ser alongado. Tipo assim, ele que pedia. E aí, entrando Sim, sim. naquela questão que a gente tava falando das crenças, ou do atleta pedir, E até que ponto eu não vou fazer, ou até, vou impedir, a gente precisa pensar sobre isso. Mas, de maneira geral, se ele confia na gente, como você bem falou, que a equipe aí todos acabam confiando no trabalho de vocês, e você pode mostrar para ele por dados científicos, ou mesmo pela experiência e tudo mais, ó, não é legal assim, não é legal assado. E o cara entende isso, é muito mais fácil, né, pra gente o trabalho do que quando o cara, não, eu já vim não sei de onde, e aí fazia perfeito. dessa forma, começa aquela discussão de comparação, e aí isso é péssimo É, pra gente, né? sim, sim, porque, como você falou, às vezes mexe muito com o psicológico do atleta, né? O Sim, atleta sim. chega lá pedindo para ser alongado, você fala, não vou alongar, porque não dá para alongar, não serve. Aí faz o tratamento perfeito, no final o atleta não vai avançar, né? O atleta vai ficar com aquilo na cabeça de, pô, não alonguei, não vai servir Não vai ao físico, servir. não. A gente Isso. tem que ter muito Vai cuidado dar o com efeito isso, né? comparativo. Exatamente. Exatamente. É Ponderar verdade. muita coisa. Ponderar. Mas chegou mais, tem mais alguma pergunta ou já foi as tuas aí? Deixa eu ver. Fizeram uma pergunta a respeito do retorno ao esporte, questão de tempo, questão de como é que a gente trabalha lá. Sim, sim. Como a gente tinha falado antes, questão de tempo de retorno é individual, né? Cada atleta vai ter uma resposta à carga que a gente tá introduzindo ali e não dá pra gente falar. Então, a gente não trabalha muito com prazos, né? O atleta lesionou o adutor, a gente não fala, o cara vai voltar 4 semanas. E isso Não é dá muito pra gente difícil, né, velho? determinar. Isso, não dá para determinar esse prazo. E como a gente trabalha lá no Retrô? A gente, na parte da transição, ele perguntou aqui do retorno. Sim, sim. A gente faz o início do trabalho de transição com o gesto esportivo, desde lá da sala do sensório motor lá atrás, a gente já começa a introduzir o gesto esportivo, depois leva o atleta para um society, ou para um minicampo, ou até no campo normal de jogo, e vai trabalhar a função do atleta, vai trabalhar a corrida, mudança de direção, tudo que a gente já vinha Perfeito. fazendo, uma carga maior, e também trabalhar a posição do atleta, né? Se o atleta é zagueiro, não adianta estar trabalhando muito fundamento lá do que Sim, o sim. atacante faz e o meio campo faz. Então, trabalha um pouquinho de função, trabalha mais a parte de salto, mais a parte de potência Perfeito. no atleta. Até que a gente vê que o atleta está numa fase ok, da gente chamar o educador físico, explicar todo o processo. Passou ele fica com o educador físico e a gente fica acompanhando um pouco ali também, até que depois a gente vai dando a liberdade, o educador físico vai tomando o resto do condicionamento do atleta e está liberado. Precisa ser específico, né? Cada posição tem uma demanda diferente no mesmo esporte que a gente está falando, né? Futebol. Então a gente tem que Isso. conhecer do esporte, né? Uma coisa que é bem falada no meio de fisioterapia esportiva, né? Para cada esporte tem o seu gesto esportivo específico. Então a gente tem que conhecer muito bem do esporte, das regras, fundamentos, para saber. E como você falou bem aí da questão do retorno ao esporte, tem que saber a demanda que o atleta vai ter, né? Então um zagueiro que vai ter muito salto, muito movimento, não é a mesma coisa do atacante que vai ter que correr muito, ou do lateral. Então cada um tem uma demanda Exatamente. específica, né? Como se fossem vários esportes dentro de um só, né? Dentro de Por um causa da só. posição ali de cada um. Aí a gente E que foca bastante nessa torna parte muito do jeito. legal também, né? Porque nunca é a mesma coisa, né? Sempre tem Isso, algo é sempre diferente para dinâmico. trabalhar. Sempre dinâmico, nunca é monótono. Exato. Tem bastante coisa. Outra coisa também boa de perguntar, como é que é a rotina de vocês em relação a... Porque a gente sabe que fisioterapeuta esportivo, de maneira geral, e eu acho que no futebol também é bem isso aí, é aquele primeiro que, se, por exemplo, tem uma viagem, é aquele primeiro que acorda, o último que vai dormir, trabalha pra caramba, viaja. Como é que funciona esse processo de vocês aí em relação a... É porque não sei se chegou a ter viagens talvez curta, né? Se chegou a ter viagem para outros estados ou não. Como é que funciona a questão de o time foi jogar em outro estado, ou tem uma viagem de deslocamento, como é que funciona o trabalho da fisio aí? Vocês acompanham ou não? Como é que é? Sim. A gente acompanha, geralmente o pessoal que organiza as viagens deixa livre para a gente escolher quem vai. Geralmente nas últimas viagens estava indo um fisioterapeuta ou dois. Viagem mais longa que a gente teve foi para Afogados da Engazeira, de Recife para lá dá umas 7 horas mais ou menos. E só foi um físio, fui eu que fui. E a rotina é essa, como você falou. A gente chegou lá no hotel, praticamente já foi para atender atleta, já sentiu uma dor nas costas, porque a viagem foi longa. E no outro dia de manhãzinha já tinha atleta pedindo, ei, que horas vai começar? Não dormi bem e tal, tô sentindo um incômodo, tô com alguma coisa.
E a gente trabalha bem, assim, consegue em questão de viagens, trabalhar legal, a gente leva a marca portátil, leva os aparelhos que a gente julga essenciais levar, Sim. equipamento, e aquilo que você falou, de novo. É o primeiro que acorda, o último que vai dormir, continua lá na ativa sempre. Alguém mandou algo aí. Sempre que ele pega a Luana, caneca, mostra a foto. Não, é porque minha caneca foi os alunos que deram, pô. Aí tem minha foto. Que... o Edu é outro nível, pô. Edu ganha Não, presentinho com pô, foto e tal. para com isso, pô. É que a gente, professor, acaba ganhando presente, né, dos alunos, TCC, essas coisas todas. Aí, acho que o amigo viu a caneca, aí tá comentando da caneca agora, entendeu? Eu sou mais humilde, eu vou no copinho normal. Não, pô, que é isso. É porque, na verdade, como a gente tá nessa questão de aula online também, né? Aí acaba que eu sempre deixo uma ou duas canecas, na verdade. Eu tava até com outra também, a verdinha. Pô, eu. Porque é o tempo todo falando, então tome água pra dentro, né? Pra poder aguentar. É Só pra ele importante, achar. importante. Aí, logo, logo você vai ter sua canequinha também, né? Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Amigo no pé da viagem, né? Ah, não dá, né? É muita onda. Ó, vou mandar fazer uma pra você, Matheus. Alguém mandou aí. Aí, tá vendo? Tá Boa, vendo? mãe. Já vai ter a sua, tá vendo? É muita onda, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguém mandou apoiar. A verde é melhor. Sem clubismo, né, Cláudio? Palmeirense, sem Deixa clubismo. pra lá, cara. Vamos focar aqui nas lesões, né? Não, é se for na trairagem da galera, viu? Já pensasse, velho. Mas é isso aí. Deixa eu ver se chega mais alguma coisa. Acho que deu para responder bem a questão do clube, né? Assim, como é que funciona. Como é que... Deixa eu aproveitar já, né? Vamos mais perguntas aí. Como é que é a estrutura do CT de vocês em relação à física? Tipo, os tratamentos de física. Acho que vocês ainda não têm estádio, né? Estádio não, é só o CT mesmo. Em estádio não. O pessoal tá com um projeto aí para iniciar a construção, mas com essa pandemia não sei como é que vai Aí, ficar. quando vocês mandavam os jogos aonde? Na Arena Pernambuco. Arena Pernambuco. Desde o ano passado, sempre mandamos os jogos lá. Sim, e como é que é lá o CT, assim, tu falou da sala, né, sensorial, a sala que tem, Isso. a parte de física, mas como é que funciona, assim, sei lá, fala um pouquinho como é que é lá, quando os atletas chegam, tipo, o trabalho que vocês fazem lá nessa sala, tipo, a sala sensorial, o que é que vocês realizam, a sala A gente manual. tem basicamente duas salas. Uma sala que fica mais a parte de macas, que a gente trabalha mais a parte de eletrotermo, parte de terapia manual em si. Algumas avaliações a gente faz lá também. E a gente tem uma outra sala acoplada ao lado, que é a sala que a gente faz mais a cinesioterapia, né? A gente faz mais exercícios, mais tratamento lá de controle motor. A avaliação da FMS também, dessa sala. A avaliação que tu falou também, vocês têm algum recurso tecnológico, tipo, além do FMS? Exemplo, né? Sei lá, termografia, baro, podometria, esse tipo de coisa lá. Como é que vocês... A gente tem a baropodometria, a termografia a gente ainda não tem. Como eu te disse, é tudo muito novo, então tem algumas coisas que fez o pedido e estamos no aguardo. Sim, e logo, logo a gente está com tudo completo. Mas a gente ainda não tem a termografia, mas é um recurso importante também, que a gente tem consciência e ajuda muito, né? Agrega bastante no trabalho da gente, nesse controle do atleta. Fora essas duas salas, a gente também tem a área de academia, que é ambiente compartilhado. A gente tem a piscina, onde a gente atende fisioterapia aquática também. A gente tem a área dos campos, que a gente pode usar quando o atleta está nessa fase do retorno ao esporte. Vocês têm isocinético lá? A gente tem dinamômetro manual, mas isocinético não. Sim, sim. Ainda não, né? Quem sabe aí. Ainda não. É uma aquisição que está prevista aí para acontecer em breve. O que não quer dizer que não dá para se virar com essas coisas, né? Aquela questão de sempre, né? Física esportiva tem que se virar com o que tem, né, velho? Tem que ser no improviso, muitas vezes, né? Desde goniômetro a fita, né? Fitométrica, exatamente. Até o recurso que a gente tiver, né? Tem muito físico que trabalha só com avaliação goniômetro, fitométrica e, pô, foi um trabalho incrível, sensacional. É bom a gente conversar sobre isso, né? Porque às vezes se pensa assim, não, tem que ter a termo, tem que ter o ISO, tem que ter isso. Quanto mais coisa agregando, ótimo. Mas também se eu não tenho, né, tem que me virar. Acho que travou o amigo.
Deu uma Sim, como travadinha você aí, estava mas falando. tu conseguiu me ouvir? Foi, mas voltou. Sim, consegui. É justo o que você falou, não é porque a gente não tem, sei lá, tá em tal clube, ou tô na minha clínica, lá no meu consultório, pô, não tenho a termografia, eu não tenho o isocinético, não vou fazer. Não, vai fazer, dá pra fazer um trabalho importante. Como a gente falou, é conhecimento, tem que buscar conhecimento, tem que ver as maneiras e dá pra gente substituir. Até porque se a realidade for um time mais modesto, né? Um time amador, não vou ter esses recursos, né? Então tem que me virar como eu posso, né? Exatamente. Muita gente atende em clínicas e consultórios, e onde não tem essa aparelhagem toda também faz, pô, um trabalho sensacional, né? É verdade, é verdade. Fazer bastante coisa. Se tem mais alguma coisa. Então, o povo só zoando lá. Corinthians, né? Que falou do Palmeiras, aí alguém botou Corinthians. É, Legal. também não tem não. Aí, esse ano, em relação a lesões, quantos atletas tiveram lesão muscular e que outro tipo de lesões vocês também tiveram? Teve muita lesão até agora? Como é que foi? Então, com lesões musculares, eu não lembro agora o número exato, mas se eu não me engano foram 5. 5 ou 6 lesões musculares. Recidiva a gente não teve, ainda bem, não teve nenhuma recidiva. Outra lesão que a gente teve foi um rompimento do tendão calcâneo. Tivemos LCA, que eu falei, e tivemos um problema de ombro também. No básico foi isso. Acho que assim não alguma, mas é mais isso. E as duas que foram mais sérias, que foi a de LCA e a ruptura do tendão, foram lá no início, o campeonato não tinha começado ainda, foram nos treinos da... Uma pena, né? Já perde o atleta antes de começar tudo, né? Nossa, demais. Se for um atleta extremamente importante, aí preocupa mais ainda. O planejamento já tem que mudar, né? Já tem que Só mandar um abraço pro amigo aí, ó. Brandão, um abraço, meu amigo. Mandou aí boa noite para nós. É verdade. E aí, como é que funciona essa questão do planejamento e comunicação? Comissão técnica, como eles veem a fisioterapia aí no Retrô, como é que eles veem a questão dessa prevenção, o trabalho de vocês, e fala também do trabalho da fisio juntamente com a equipe física, né? O preparador físico, se vocês têm médico, como é que também é a questão do médico, a questão multidisciplinar, como é que vocês veem aí? É uma coisa que a gente batalha muito para que sempre melhore, né? Assim, a comunicação entre a gente é boa, mas é uma coisa assim, para mim no futebol é uma coisa que é primordial, comunicação entre os setores, para o trabalho ser contínuo, né? Ser fluido para todo mundo. Lá no Retrô, com a comissão técnica, como eu disse, é tranquilo, muito, muito, muito bem. Às vezes, o próprio treinador chega na gente, fala, o atleta ali, ele está um pouco diferente, não está treinando como antes. Você acha que pode ter alguma coisa? A gente vai lá, conversa com o atleta, vê se tem algum incômodo, alguma outra coisa assim. A questão com os preparadores físicos também é muito, muito tranquilo. A gente atua junto na parte preventiva, a gente atua junto no retorno ao esporte, né? A gente começa a fase de transição, depois passa para eles. Tem muita coisa que a gente trabalha junto lá. Tudo bem estabelecido. Cada um. Entrou alguém aí, a Gisele Falcão Falcão. Vai ser... Gisele, que honra tê-la aqui conosco. Matheus, top, o best. Vai ser nossa próxima conversa na Liga de Fisioterapia Esportiva, quem tem da Estácio. Vai ser a nossa próxima agora, semana que vem, dia 8. Imperdível, né? Vamos lá, falar de basquete, né? E aí vamos trocar um bate-bola com ela sobre basquete. Já é outro tema aí. Só tem fera, velho. A Gisele é fera, top do basquete. Cada um na sua. Cleberson falou que cada ano que passa muda. Realmente, quando muda de treinador, assim, tem treinador que é mais fechado, um pouco mais na dele, já tem outro que é mais aberto, isso a gente sempre vai encontrar, mas com os 2 treinadores que eu trabalhei no futebol profissional, Pedro Manta e agora com o Rômulo, nunca teve problema não, sempre foi tranquilo. Quando tem uma equipe coesa, né, todo mundo falando a mesma língua, é perfeito, né? Não tem estresse. Minha quando pega, às vezes, né, alguém que vem com visão diferente, aí complica mais. Né? Sim, complica um pouquinho, mas a gente também vai alinhando. Em relação à questão de pré-temporada, né, a pergunta, como é que vocês conseguem, assim, vocês conseguem demonstrar esses dados para os atletas?
mostrar o que precisa melhorar mais? Faz algum tipo de palestra demonstrativo? Como é que funciona? Então, na pré-temporada desse ano, a gente não conseguiu trabalhar bem isso, porque foi uma época que estava em transição, uma época, como eu disse, eu estava ainda resolvendo parte de documentação, então estava muito mais com o Renato. O Renato estava Sim. praticamente sozinho na parte da Sofrendo aí, né? pré-temporada. Ele estava louco, ele ligava para mim Porque todo uma dia, pessoa mano, só meu é Deus. complicado. É. Pois é, imagina um físico para tratar de 30 pessoas chegando, avaliar todo mundo, fazer E tudo mais, que cada é demanda é difícil. diferente, né? Isso, é difícil. Então, a gente foi conversando e não deu para fazer muito disso aí. Mas é uma coisa que a gente planejou, que está bem institucionalizado e que na próxima, ou até agora nesse retorno, né, da pós-pandemia, nesse Sim. retorno a gente já vai ter isso, de ter aquela triagem, de ser específico, de falar para todo mundo que vai fazer, junto com a preparação física, fazer esse planejamento com eles aí e evoluir sempre com os guerreiros. É necessário, né? Preciso. Os guerreiros, literalmente, né? Mandar um Guerreiros. abraço aí pro Esdras, mandar um abraço pro Evandro, só a galera parabenizando a gente aí. André Pereira aí, o Everton, Amanda. Obrigado, gente. Beleza, aí. Estão acompanhando nós aí. O amigo falou, né? Acredito que cada ano que se passa, fisioterapia e fisiologia passa a fazer parte do planejamento do clube. Na verdade, eu vejo como fisioterapia, né? Além de todos os outros, é essencial aí, na verdade, né? Não só no futebol, né? O assunto de hoje, futebol e lesões, mas no âmbito esportivo, né? A gente está tendo uma representatividade muito grande em relação à prevenção, mostrando esse papel, né, nisso, que envolve não só a questão de saúde, mas também a gente sabe para o clube questão de custo também e tudo mais, né? Então, assim, se a gente pode fazer o atleta não machucar ou machucar o menos possível, acho que é bem importante, né? Exatamente. Financeiramente, fisicamente, é um conjunto, né? Isso. O clube é vantajoso, né? Porque num clube de maior visibilidade, aí a gente vê muitos estudos no clubes europeus do pessoal fazendo com o atleta machucado, ele deu tanto de prejuízo para o clube. De quê? Parou de vender camisa, diminuiu a atuação em campo, então parou tudo, né? Tudo Perfeito. diminui. Não entra patrocínios, enfim, muita coisa. E a gente está ganhando uma visibilidade legal com isso aí também. E creio que a gente está evoluindo, estamos no caminho certo. No caminho ok. Com certeza. Se chega mais alguma dúvida do povo aí, mas acho que a gente está conseguindo sanar bem as perguntas, né? Deixa eu ver. Pra mim aqui não chegou mais nada não. Pra tu aí tem alguma coisa? Eu também chegou lá, ainda não. Ó, fisioterapia passou a ser um investimento e não um custo para o clube. Exatamente Verdade. isso. Com certeza. Exatamente isso. É muito isso que a gente também tenta mostrar, né? Tenta introduzir hoje em dia nos clubes, ou o próprio atleta individual também. E isso é investimento. O atleta que não se lesiona, o clube que tem pouco atleta lesionado, ele só tem a evoluir dentro de campo, financeiramente e tudo mais. Uma última pergunta, até porque Tá... nosso tempo está encerrando, Matheus, aqui da live. Sim, vamos lá. Perguntaram, mas a gente até que já respondeu sobre a questão de se ficar sem atividade por conta da pandemia, se isso causa mais lesão ou menos lesão. Acho que a gente já até respondeu isso já, né? Porque, assim, depende muito, né? Vai ter... Espera-se que não, né? Então, creio que possa ser que aconteça, né? Os atletas estão num ritmo menor de treino, apesar que, como a gente falou, o pessoal da preparação física fez essa cartilha, mandou, a gente da físio fez alguns, para quem precisava, mandou também. Mas assim, o ritmo diminui, né? De um atleta de alto nível, de alto rendimento, Com certeza. o nível diminui, então a probabilidade de ocorrer lesões, se o atleta também voltar numa carga lá em cima. Se a gente conseguir controlar essa carga do atleta. 17 minutos agora, acho que vai finalizar aqui. Tranquilo. Acho que foi respondida nessa. Acho que deu para a gente conversar bastante. Te agradecer aí pela oportunidade de estar conversando. Né? Eu que agradeço o convite. Uma honra participar.